A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal IEPBC Brasil. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael, dirigente de nossa igreja Brasil para Cristo, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, situado na QNM 23, Conjunto D, Lote 4, na Ceilândia Sul. E desde já, meus irmãos, quero convidar novamente. Venham estar conosco, na nossa congregação, e eu tenho certeza que será uma bênção ter você aqui conosco, louvando e adorando ao Senhor Jesus. E hoje, infelizmente, meus irmãos, chegamos aos últimos capítulos do nosso livro de Esther, e assim fechando a leitura dos livros históricos do Velho Testamento. Mas, antes de continuarmos, eu não posso deixar de agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus por essa rica oportunidade, e também aos nossos pastores, a nossa pastora Loide Ramos e ao pastor Gideon Júnior, e desde já quero agradecer mais uma vez também. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por poder contribuir com este grande projeto. E se você chegou até aqui neste vídeo, meu irmão, e não viu os estudos anteriores, entre no nosso canal IEPBC Brasil, e lá você encontrará uma playlist com todos os vídeos anteriores e muito mais, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoada para você. Então vamos iniciar os nossos estudos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Esther, pelo qual a palavra do Senhor vai nos dizer. Ora, no 12º mês, isto é, no mês de Adar, o 13º dia do mês, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei, do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. Todos os governantes das províncias, e tenentes, e vice-reis, e oficiais do reis, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. E assim, os judeus feriram todos os seus inimigos, e golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. Então, meus irmãos, como nós vimos nos estudos anteriores, nós vimos que Amã havia feito um decreto que qualquer pessoa poderia matar os judeus e tomar as suas propriedades. E como as leis persas elas não poderiam ser revogadas, Mardoqueu, o que ele faz nesse novo lugar de destaque? Ele consegue que o rei assine um novo decreto, permitindo que os judeus possam ter o direito de se defender. E quando nós vemos que chega justamente esse dia, quando nós continuamos lendo o capítulo, houve muita luta, muita matança, mas só que os judeus acabaram matando somente aqueles que o atacaram e não tomando nenhum bem dos seus inimigos. Apesar que nós vamos ver que eles tinham esse direito, como nós podemos ver em Esther, no capítulo 8, no versículo 11, no capítulo 9, no versículo 10 e 16. Então, isso mostra que o objetivo principal dos judeus era justamente se defender e não vingança e também nem lucro. Em Jeremias 29, 7, nós vamos ver que Deus vai orientar ao povo de Judá, através do profeta Jeremias, a buscar a paz e orar pela cidade onde estavam. E os judeus seguiram em grande parte nessa recomendação. Nós vamos ver que eles não declararam guerra, mas se defenderam dos ataques. E o medo que Deus colocou no corações dos inimigos dos judeus, isso nós vamos ver que ajudou em sua defesa. Nós vamos ver em Esther 8,17 e no 9, capítulo 2. E apesar do texto não ser muito claro em questão disso, meus irmãos, nós vamos ver claramente que foi o Senhor que colocou este medo, este temor no coração dos inimigos do seu povo, para que eles não se levantassem, guerreassem contra eles. Isso não vai nos lembrar da experiência de Jacó, quando ele viajou de Siquém para Betel.
pelo qual a palavra do Senhor vai nos dizer em Gênesis 35:5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu a cidade, que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então foi esse mesmo medo que procedeu em Israel também ao entrar na terra prometida, pelo qual nós vamos ver em Deuteronômio 2:25. E assim a palavra do Senhor nos diz: E hoje começarei a meter o terror e o medo a ti, aos povos que estão debaixo dos céus. E ouvi a tua fama, temeram diante de ti e se angustiaram. E a gente vai ver isso também, meus irmãos, pelo que Raabe vai dizer aos espias, que o temor pelo que Deus havia feito para o seu povo paralisou toda aquela nação em Canaã. Então, com isso nós vemos que este foi o medo que ajudou Israel a alcançar justamente a vitória. Então, meus irmãos, infelizmente isso é um dos problemas do nosso mundo de hoje. Assim como Romanos 3:18 vai nos dizer, que não há temor de Deus diante dos seus olhos. E assim como Faraó, as pessoas perguntam, quem é o Senhor para que lhe ouça a sua voz? Mas, meus irmãos, aqui eu deixo justamente uma pergunta. Essas pessoas veem o povo de Deus algo que vai levar o desejo de temer ao Senhor? O povo de Deus demonstra uma devoção tal que alguém que esteja fora, que alguém de fora, presente em nossos cultos, irá prostrar-se à sua face em terra para adorar a Deus e testemunhar que Deus está de fato no meio de nós? Vemos que os judeus confiam no edito de Mardoqueu e mostram a coragem e não temeram o inimigo, e é justamente o que gerou temor nos seus inimigos. Deus havia prometido a proteção e prosperidade para aqueles que confiam nele, pelo qual nós vamos ver em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20. E os judeus agiram de acordo com essa promessa. E será, meus irmãos, que nós estamos também crendo justamente nessa promessa? Então, meus irmãos, através de nossas palavras, nós devemos gerar de fato para que a igreja do Senhor venha ter confiança e não venha temer a mal algum ou inimigo que possa se levantar contra o seu povo, contra o povo de Deus, para que eles continuem crendo nas promessas do Senhor e que Deus, ele é fiel para cumprir a tudo aquilo que ele tem prometido para a sua amada igreja. E assim, meus irmãos, nós veremos do versículo 6 ao versículo 15, que durante 2 dias de combate os judeus mataram 800 inimigos na cidade de Suzã e 75.000 em todo o império. Eles não tomaram nenhum despojo, demonstrando que não estavam ali interessados em riquezas, mas apenas de se proteger. Então nós vamos ver que os filhos de Amã foram executados e pendurados na forca que o seu pai havia construído, e justamente sendo um aviso para os outros inimigos, como nós podemos ver justamente em Esther, no capítulo 9, no versículo 13. Então, a vitória dos judeus foi um testemunho de fé e coragem. Eles se defenderam apenas dos agressores e não iniciando a violência. Embora a festa do Purim não seja uma festa cristã, mas os cristãos devem se alegrar, pois todas as bênçãos espirituais vêm justamente do povo de Israel. Eles trouxeram, a todos nós, ao mundo, o conhecimento de Deus, as Escrituras, e trouxe também o nosso Salvador. Nós vamos ver que os primeiros cristãos e missionários eram judeus. Jesus, ele era judeu. A igreja se formou a partir do Pentecoste, que era justamente uma festa judaica. E a salvação, nós vamos ver, pelo que a palavra nos diz em João, no capítulo 4, versículo 22, a salvação, ela vem dos judeus. Pelo qual nós vemos, pela promessa do Senhor feita a Abraão, em Gênesis 26, no capítulo 4, pelo qual nos diz assim, que por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então hoje, meus irmãos, nós somos abençoados. Foi porque Deus, através da descendência de Abraão, nos fez conhecer esse nosso Senhor, o verdadeiro Deus e único,
pelo qual o nós servimos. Mas, continuando o nosso capítulo. Veremos também, meus irmãos, que os judeus das províncias, que terminaram as suas lutas no 13º dia do mês de Adar, e eles comemoraram no 14º dia, enquanto nós vamos ver que em Susã continuaram a se defender até o 15º dia. Mardoqueu e Ester enviaram cartas para todas as províncias, instruindo a todos os judeus a celebrar a festa de Purim nos 2 dias, pelo qual nós vamos ver em Ester, no capítulo 9, no versículo 20 e ao versículo 22. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos ver que os judeus começam essa celebração da festa do Purim com um jejum no 14º dia do mês, lembrando justamente do decreto perverso que Amã havia publicado. Eles vão às sinagogas e eles ouvem a leitura do livro de Ester. E algo interessante, meus irmãos, que nós vamos ver, que sempre que o nome de Amã ele é mencionado, as pessoas podem ouvir que seja amaldiçoado, ou também nós podemos ouvir que o seu nome pereça. E outro detalhe também muito interessante que nós podemos ver que até as crianças, quando eles vão justamente à sinagoga, quando eles começam a escutar a leitura, eles levam um tipo de chocalho, pelo qual o nome chama Gregar, eles usam para fazer um barulho. Todas as vezes que o nome de Amã é dito no meio da leitura, eles começam a chacoalhar justamente esse chocalho. E na manhã seguinte, no 14º dia, nós vamos ver que os judeus eles voltam à sinagoga, aonde eles ouvem novamente a história de Ester, é novamente lida a história de Ester, e nós vamos ver que toda a congregação participa também das orações. E um detalhe muito interessante também, meus irmãos, que a história de Moisés e os Amalequitas, pelo qual nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16, nós vamos ver que também é lido para todo o povo no momento da celebração. Então, meus irmãos, nós vamos ver que logo após esse momento, todo o povo volta para suas casas, onde eles fazem refeições festivas, com presentes e com comidas especiais, sendo que essas comemorações vão se estender até o dia seguinte. Mas eles também enviam presentes e alimentos para os pobres e necessitados, para que todos possam regozijar junto em comemoração ao livramento que Deus deu para a vida deles. E o nome, meus irmãos, dessa festa, Purim, ele é o plural do termo babilônico Pur, que significa sorte. Ela vai ter justamente a sua origem pelo fato de Amã ter lançado sorte para determinar o dia que os judeus deveriam ser destruídos. Seus irmãos lembram? Nós lemos isso no capítulo 3, no versículo 7. Mas algo de muito interessante, meus irmãos, que apesar dessa festa não ter recebido uma sanção do Senhor, os judeus eles determinaram que essa festa seria realizada de gerações em gerações. E isso nós podemos observar justamente no capítulo 9, no versículo 26 ao 28. Nós vamos observar a ênfase que vai dar para ensinar às crianças o significado do Purim, para que essa mensagem dessa festa se pudesse passar de gerações a gerações futuras. Do versículo 29 ao versículo 32, nós vamos ver que não somente Mardoqueu enviou uma carta com instruções para todos os judeus do império, mas nós vamos ver que também Ester enviou uma segunda carta juntamente com Mardoqueu. Talvez nós podemos supor que algum dos judeus das províncias não desejassem mudar o dia original da comemoração. Tornou-se necessário que tanto a rainha quanto Mardoqueu publicassem essa segunda carta, de modo a preservar a paz nacional. E nós vamos ver, meus irmãos, que a segunda carta, que é descrita como palavras amigáveis e sinceras, o que indicava que havia uma divisão entre os judeus que precisava ser separada. Ester e Mardoqueu não apenas enviaram essas cartas, mas também providenciaram para que tudo fosse escrito num livro, pelo qual nós podemos pensar que possa ser também até um diário de Mardoqueu, que ele usava para os seus registros pessoais. E também há uma possibilidade que justamente essa história, ou que esse livro que Mardoqueu tenha escrito, tenha sido incorporado aos registros oficiais do Império. E para encerrar, meus irmãos, vamos ler neste momento o capítulo 3, pelo qual nós vamos ver a exaltação justamente de Mardoqueu. E o capítulo 10 nos diz assim:
E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder, da sua bravura e a declaração de grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média Persa? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pelas multidões dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo, e falando da paz a toda a sua semente. Então, meus irmãos, este pequeno capítulo curto conta com Mardoqueu. Ao contrário do seu antecessor Amã, ele usou o seu cargo para servir ao rei e ajudar o seu povo. Por vez, meus irmãos, quantas pessoas, né, são promovidas em um cargo elevado e esquecem de suas raízes e não fazem caso das necessidades do povo em geral? Né? Quantas vezes nós não vemos isso, meus irmãos, em nosso meio? Mas nós vamos ver que Mardoqueu, ele não era esse tipo de pessoa. Seus atos, pelo que nós vemos, políticos, foram registrados, né, nos anais do império. Porém, aquele que realizou por seu povo foi registrado pelo Senhor, e eu tenho certeza, meus irmãos, que ele será grandemente recompensado por isso. Mas algo, meus irmãos, que nós vamos ver, né, o porquê que o autor do livro vai falar justamente sobre este programa tributário, né, de Assuero, pelo qual nós vemos no versículo número 1. E que isso tem a ver justamente com Mardoqueu e os judeus? Nós vamos ver que alguns estudiosos, né, alguns teólogos, vão dizer que Mardoqueu elaborou justamente esse sistema tributário como um substituto para as guerras e para os saques, né, com fonte de riqueza do reino. Uma vez que havia paz no reino, os judeus podiam trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e prosperar. E a prosperidade dos judeus contribuíram para a prosperidade do império em geral. E Mardoqueu lembrou ao rei que o seu trono merecia parte dessa propriedade. Afinal, né, meus irmãos, nós vamos ver que Assuero, né, havia escolhido, né, Esté como sua esposa, né, uma judia, e promoveu também Mardoqueu, que era um judeu. Né, e os três haviam trabalhado juntos para salvar os judeus da destruição. No entanto, meus irmãos, a mensagem importante deste capítulo é de que Deus continua a usar Mardoqueu para ajudar, né, o seu povo. O povo judeu é que era estrangeiro numa terra distante e sofria todo tipo de perturbação e abuso. Mardoqueu, ele providenciou para que fossem tratados, né, com justiça. E uma coisa que eu quero destacar, meus irmãos, que a última palavra deste livro recebem traduções diferentes. Uma é justamente a que a gente leu, falando da paz para toda a sua semente. Né, que isso é justamente um indicativo de que Mardoqueu, ele encorajou os judeus e que os mantivesse em paz uns com os outros. E outra versão diz assim, procurando o bem-estar do seu povo. Ficando, né, explícito ainda que havia dentro o império forças de oposições aos judeus. Mas, porém, Mardoqueu, pelo que nós lemos, ele representou e protegeu, né, o seu povo. Então, como vimos, meus irmãos, a história de Esther, né, uma história empolgante que chega ao fim. Mas nós vamos ver que as bênçãos de Deus, ela continua até os dias de hoje. Deus, ele preservou o seu povo para que hoje pudéssemos ter justamente essa palavra em nossas mãos, para que nós pudéssemos ter justamente o Salvador pudesse chegar até nós. Agora cabe nós contarmos, né, a todos, meus irmãos, para onde o Senhor nos levar, procurando falar do nosso Senhor, do nosso Salvador, e procurar ganhar, meus irmãos, muitas almas, o máximo que pudermos ao nosso Senhor. Nós somos, meus irmãos, mensageiros do nosso Rei e não podemos falhar. A lembrança, meus irmãos, de Esther estende-se até os séculos de hoje e chega junto a nós, os cristãos, no tempo de hoje, para dizer a toda a igreja do Senhor
para que nós sejamos comprometidos com o nosso Deus. Nós vemos que eles buscaram, confiaram no Senhor e alcançaram o livramento, a misericórdia de Deus. Então, que nós, hoje, como igrejas, sejamos comprometidos com o nosso Deus. E você pode ter certeza que a vitória irá acompanhar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E que sejamos realmente comprometidos com Deus, independente de onde nós estamos, independente do momento que nós passamos, de dor ou sofrimento, mas que estejamos sempre comprometidos, estando ao lado do nosso Senhor Jesus. Então, ficamos por aqui, meus amados irmãos. Foi um prazer muito grande de estar com vocês. E assim eu peço ao nosso amado Senhor Jesus que nos dê mais oportunidades para estarmos juntos, aprendendo mais da palavra do Senhor. E aqui eu agradeço mais uma vez ao nosso pastor Gideon Júnior, agradeço à nossa pastora presidente Loide Ramos e também agradeço a toda a congregação pelo apoio, a toda a minha família pelo apoio, e que Deus, eu peço a Deus, para que possa abençoar a tua vida e que você venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que você seja constante e abundante na presença de Deus. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.